Quem foi que te convenceu de que crescer ia ser confortável? Você já percebeu que a vida sempre aperta exatamente onde a gente ainda não quer olhar? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma Flow. Eu sou Paola Yaeli, mentora de bem-estar e espiritualidade, professora de yoga e, acima de tudo, uma eterna estudante da vida. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a energia dessa semana e também sobre como você já tem sentido esse mês de Tammuz com tanta energia de Câncer. Se você acompanha um pouco da tradição cabalística, sabe que Tammuz é considerado um mês intenso, né? Um mês que costuma revelar impaciência, reatividade, irritação e até algumas sombras que talvez estivessem aí escondidas dentro de você. E eu acho interessante porque quando a gente passa por uma crise, por um momento difícil, ou quando certos comportamentos nossos começam a aparecer com mais força, a primeira reação é quase sempre pensar: tem alguma coisa errada comigo? Ou por que eu estou passando por isso agora? Eu achei que já tinha resolvido isso. Até ontem, quando eu estudava, uma frase me trouxe muito conforto que era: talvez aquilo que está aparecendo agora não seja um sinal de que você está piorando, mas justamente o contrário. Esse mês de Câncer é isso. O mês ele começa um pouco intenso, até porque o tetagrama dele está invertido e a gente consegue ver a luz no fim do túnel lá no fim da alunação. Então, às vezes, a vida está mostrando algo agora porque você tem estrutura para olhar para isso nesse momento. E antes você não tinha. Então, às vezes a gente pensa que evolução espiritual significa nunca mais sentir medo de alguma coisa, se irritar, perder um pouco o controle emocional, nunca ter dúvidas. Mas a verdade é que crescer não significa deixar de ter sombra. Significa desenvolver capacidade para transformá-las. Então, existe uma sabedoria muito bonita que diz que Deus esconde partes da nossa própria escuridão até que estejamos preparados para lidar com elas. E isso muda tudo, porque em vez de você olhar para uma crise e pensar: nossa, por que tem de errado comigo? Você pergunta: o que a vida está me convidando a curar agora? E eu acho isso bem esperançoso, porque muda a narrativa da culpa para a narrativa do crescimento. Então, hoje, parece um desconforto, justamente nesse momento é o início de uma transformação importante. E nesse mês de Tammuz, em que tanta coisa vem à superfície, talvez o convite é parar de lutar contra aquilo que parece e aparece para você e começar a perguntar: o que isso veio me ensinar? Porque os desafios aparecem não para destruir você, mas para revelar aquilo que está pronto para ser mexido, para ser curado. Então, a vida sempre traz algo para a gente cultivar alguma coisa, né? Não tem um estado neutro. Ou a gente está plantando flor ou a gente está deixando as ervas daninhas ali crescerem. E a parte mais curiosa é que as ervas daninhas, vamos chamar assim, elas não precisam nem de esforço, né? Ninguém precisa acordar de manhã e falar: ai, hoje eu vou me preocupar. Hoje eu vou imaginar o pior cenário possível. Hoje eu vou ficar irritada. Não, simplesmente acontece, né? A mente humana faz isso sozinha. Mas a gratidão, a presença, a fé, que é esse plantar flores, os hábitos saudáveis, o relacionamento consciente, tudo isso precisa ser cultivado. Então, eu tive alguns desafios também essa semana, meus alunos que me acompanham sabem, né? Porque eu sempre gosto de mostrar que a prof aqui não é perfeita, que a prof aqui também está tentando aplicar na vida prática quando os desafios grandes aparecem. E chegaram algumas situações que me frustraram, algumas conversas que mexeram comigo e que, nossa, se resolveu tão rápido só por ter essa consciência. Tudo se começou a desenrolar o quê? Numa terça, na sexta-feira já está tudo resolvido, todas essas questões. E é fácil, quando muita coisa vem, a gente querer controlar a situação, querer que as pessoas mudem, querer que o outro responda do jeito que você gostaria, querer que tudo aconteça no seu tempo. E quando as coisas não saem como você espera, daí vem aquele sofrimento. Mas o sofrimento, eu entendo que ele não está ali para te punir. Ele está ali para mostrar aonde ainda você está tentando segurar tudo sozinho, aonde o sofrimento é apenas um professor, apontando esse lugar aonde existe apego, medo, controle.
E isso não é motivo para culpa. Você é um ser humano como qualquer outro, buscando se transformar, aprendendo, errando. É só uma informação. E isso que significa transformar o recipiente. Não é eliminar os desejos, não é virar uma pessoa indiferente, não é deixar de querer prosperidade, amor, reconhecimento, uma vida boa. A gente não está falando aqui de destruir os nossos desejos, mas aprender a direcionar eles, porque o problema não é desejar, é acreditar que a nossa paz depende daquilo que a gente deseja, porque é aí que leva a gente para o sofrimento. E eu acho que isso é uma das maiores práticas da vida adulta, né? Parar de tentar reorganizar todas as pessoas ao nosso redor e começar a reorganizar nós mesmos, porque é curioso. Às vezes você passa anos tentando mudar uma pessoa, parceiro, família, amigo, colega de trabalho, mas lembra que a verdadeira transformação começa quando você para de perguntar por que a pessoa é assim e começa a questionar o que essa situação está despertando em mim. É desconfortável, mas é libertador, porque quando você muda, a forma como você experimenta a vida também muda. E isso é a verdadeira espiritualidade. Eu falei isso no último episódio, que não é fugir da vida real, é aprender a responder à vida com mais consciência a partir do seu desenho, entendendo qual é a sua missão, qual que é a transformação interna que você está passando por aquela experiência que a vida vai sempre te apresentar, você não tem controle disso. Qual é a melhor forma de se comportar alinhado com quem você é? E assim, a tendência natural de muita gente é querer consertar tudo, né? O relacionamento, a situação, a reação da pessoa, consertar a família, consertar quem está à sua volta. E às vezes você está tão ocupado escrevendo a receita do que todo mundo precisa fazer, que você esquece de olhar para você mesmo, como se a vida fosse uma lista infinita de pessoas para serem arrumadas. Mas e você? Esteja ocupada em trabalhar em você. Agenda lotada para cuidar de você. Você já tem trabalho suficiente para uma vida inteira para trabalhar o que está em você. Principalmente nesse momento que eu vejo que está muita gente passando por mudanças inesperadas, frustrações, términos, mudança de casa, questão financeira, sensação de não ter mais energia para sustentar um padrão antigo. E talvez não seja porque você está quebrado, não é uma crise, mas é porque você está pronto para essa mudança, para enxergar coisas que antes você não conseguia ver. Tem uma diferença muito grande entre descobrir uma ferida e criar uma ferida. A ferida ela já estava lá, a consciência que chegou agora, entendeu? Então, essa semana, esse mês, veio o desafio, que é o que aconteceu comigo essa semana, como que foi que eu fiz para voltar para o meu centro e tudo desenrolar da melhor forma possível, que foi incrível da forma que as coisas se desenrolaram. É perceber o padrão e entender que esse padrão não é um retrocesso, que é uma correção, perceber o que você tem, aonde você tem dificuldade em confiar, aonde que você tenta ainda controlar as coisas, perceber o que você coloca como peso do mundo nas suas costas, aonde que você se abandona para agradar outra pessoa. Tudo isso é consciência. Sem consciência não existe transformação. Às vezes é aprender a estar vulnerável perto de pessoas, às vezes é tentar não ser perfeito e realmente aprender a sentir as suas emoções, ao invés de ficar tentando estar ali sempre no centro, centro, centro e sentir as emoções e depois voltar para o seu centro. Então é realmente perceber nesse mês aonde você finalmente está conseguindo enxergar. E não tem como você trabalhar algo, melhorar algo dentro de você se você não reconhece. Então, a vida, Deus, o universo, sempre revela certas coisas quando você já tem essa força suficiente para enfrentar aquilo. É tipo uma panela de água que está fervendo. Quando a água esquenta, toda a sujeira ela vai subindo para a superfície. Quando você olha de fora, parece que a água ficou mais suja, mas na verdade ela está sendo purificada. Então, talvez seja isso que muitos de vocês estão vivendo nesse momento. Talvez seja por isso que nesse mês tanta emoção vai vir à tona, assuntos familiares, padrões antigos, medos, não porque você está piorando, mas porque você está aquecendo. Aquilo sob a superfície que não veio para ser reprimido ou escondido, veio para ser transformado. Então, se tem alguma coisa te incomodando nesses dias,
Talvez isso seja uma boa notícia, tá? Porque não é castigo. Às vezes a gente vai para esse lado de vítima, é um castigo, não. Às vezes é só um sinal de que existe alguma coisa dentro de você pedindo uma nova direção. E talvez a pergunta mais importante nesse momento para você seja: o que que eu preciso, o que que a vida está tentando me mostrar sobre mim? Ao invés de você ficar pensando o que que tem que ser consertado em tal pessoa. Se você não conseguir controlar os outros, quem está no controle? Porque no fundo é aí que nasce grande parte da sua reatividade. Quando tem medo, sente falta, quando você acredita que algo ou alguém precisa agir de determinada maneira para que você possa ficar em paz. Isso, nossa, foi um teste gigante para mim essa semana também, com tantos acontecimentos. E eu acho que isso tá. Pra mim, as coisas acontecem sempre antes, é impressionante. Pra mim, vem o boom da energia do mês e depois pacifica, neutraliza. E daí eu sinto que é a partir dali que os meus alunos passam por situações e eu tô ali. Já fiz o atravessamento até para poder dividir para vocês, né? Qual é o caminho para atravessar. Então, astrologicamente, Câncer e Leão, eles são os únicos signos que recebem uma influência apenas no astro. Câncer, ele é regido pela Lua, ele não está dividindo a energia com nenhum outro astro, entende? É só a Lua. E Leão é regido pelo Sol. A gente está, depois de Câncer e Leão, são 2 meses aí com muita intensidade. Então, enquanto os outros planetas dividem a sua energia entre 2 signos, nesses 2 meses, a intensidade é total. São meses que podem trazer muitos milagres, muita cura, muita manifestação, mas também pode trazer mais emoção, mais reatividade, mais desafio. A energia ela é super intensa. E tudo que é intenso, né, amplifica aquilo que já existe dentro de você. Então, quando algo tira você do eixo, lembrar, não é porque que está acontecendo comigo, mas como que eu posso criar um vaso ainda maior, mais forte para receber essa intensidade. Porque ser espiritual não significa deixar de viver e se esconder lá no topo da montanha. É realmente perceber quem que está no comando, quem que está dirigindo. É você ou é Deus? É você ou é a vida? Porque às vezes você acha que é só você que está controlando tudo. E daí a vida começa a trazer um monte de coisa para você realmente trabalhar, soltar esse controle. Controlar, soltar o controle de resultado, de manipular a situação, receber aprovação, ter validação. Toda reação acaba nascendo de um medo, gente. De medo de perder, de faltar, de não ser suficiente, de não ser escolhido. Todo mundo faz isso, todo mundo sente isso. Às vezes você muda a maneira de agir para ser aceito. Às vezes você posta algo esperando um reconhecimento. Ou compra uma coisa querendo provar alguma coisa. Às vezes você se esforça demais para ser amado, amada. E a pergunta desse mês é em quem que você realmente acredita? Você acredita em que tudo depende das pessoas? Ou você acredita que existe uma inteligência maior guiando os acontecimentos? Porque talvez as pessoas não sejam a origem, gente. Só um canal, é o mensageiro. Eu sempre falo, a pessoa é a mensageira. Olhando até para minha vida, tem tanto e acompanhando tanta mulher, tanta gente, em tantas mentorias, enfim, encontros, aulas, o milagre ele não segue uma estatística. A vida ela não consulta uma idade antes de entregar amor, ela não consulta um currículo antes de abrir uma porta. A vida ela não funciona em linha reta. Ela funciona em possibilidade. Então, a maior prática espiritual, principalmente nesse momento, é para a vida inteira, mas nesse momento que tanta coisa já está acontecendo, é aprender a viver, experimentar a vida, confiar. Não porque você entende tudo, mas porque você escolheu continuar caminhando. Não fugir dessa experiência humana. Aprender a usar as ferramentas para você atravessar da melhor forma possível. E por isso que eu amo tanto, né, estudar astrologia, human design, cabala, não porque eu acredito que elas controlam a nossa vida. Até falei, a gente conversou sobre astrologia e cabalá no podcast anterior, no episódio anterior que eu conversei com a Batsheva Schaster, que é uma professora assim, desde 98 ela tá no Kabbalah Center, ela que ensinou tanta gente, ela que
A maioria dos professores gigantes que você vê aí já passou por ela, já fez mentoria ou já estudou com ela, professora de cabala. E ela sabe muito e ela fala tanto sobre isso, que como que a astrologia impacta a nossa vida com um olhar cabalístico, né? É muito importante. Escuta essa entrevista, tá legendado, vocês vão gostar. Muito legal. A astrologia, ela mostra a tendência, o padrão, né? O seu ponto de partida. Ela mostra o seu ticum, aquilo que você veio trabalhar, corrigir da sua alma. Então, nenhuma dessas coisas é maior do que a sua consciência. Na tradição cabalística existem os 12 signos, mas existe algo acima dos 12, que é a unidade, o amor, aquilo que está além das influências. Então, o objetivo nunca foi ser refém do seu mapa astral, mas conhecer ele, conhecer os seus pontos para você poder melhorar, transcender esse mapa. Eu tenho um professor, o David, que ele fala que quando uma pessoa consegue adivinhar facilmente o signo da outra, é porque existe muito trabalho a ser feito. Porque a ideia não é você se tornar uma caricatura do seu signo. É você se tornar cada vez mais você mesmo, mais livre desse padrão, mais consciente, mais amoroso. É para você não parecer a sombra daquele signo, entende? Obviamente a gente sempre vai ter luz e sombra, mas como que você consegue acessar muito mais o lado luz do que o lado sombra dali? Se tornar cada vez mais você e principalmente ser mais livre, mais consciente, mais amoroso, porque o amor é aquilo que faz a gente transcender, não no lugar de permitir tudo. Amor não significa ausência de limite. Amar também é saber se afastar, dizer não, bloquear uma pessoa, encerrar o ciclo, mas sem vingança, sem precisar destruir a outra pessoa. Com essa comunicação aí afetada por Mercúrio retrógrado que está chegando, talvez as comunicações fiquem ainda mais intensas. Então, acho que uma das maiores perguntas que você pode fazer no campo até das relações é quem que está no controle? Porque basta alguém não responder uma mensagem, uma negociação atrasar, um plano não acontecer, e imediatamente a gente volta pela ilusão de que tudo depende da gente. A gente volta para aquela falsa sensação de controle. E a vida, ela tem uma inteligência muito maior do que a gente consegue enxergar no momento. E isso não significa cruzar o braço e não fazer nada. Pelo contrário, eu acho que eu acredito muito no esforço. No esforço de uma forma, obviamente, não é arrancar o sangue, arrancar o couro, mas obviamente você faz terapia, faz yoga, cuida do corpo, trabalha, envia currículo, investe no relacionamento, pede desculpa, tenta novamente, faz a sua parte. Tem uma diferença entre controle e responsabilidade. Porque depois de fazer tudo que você pode fazer, que está ao seu alcance, chega uma hora que é preciso soltar. Por isso que o Shabat existe, por exemplo, um dia do descanso. Não é só um descanso por cansaço, mas é um descanso pela confiança, por confiança. Você fez o que pôde a semana inteira, agora você entrega, você descansa. A gente precisa confiar nesse descanso, mas ao mesmo tempo a gente tem que focar no trabalho em si. Não é parar de tentar carregar o mundo inteiro nas costas, pelo menos um dia da semana. O propósito do esforço nunca é controlar o resultado. O propósito do esforço é apenas te levar até um ponto em que você percebe que no final, é meio paradoxo isso, tá? Não é você que vai sustentar tudo. Esse esforço é para você criar o recipiente, para você se preparar, para você abrir espaço. Mas a vida, ela continua sendo maior do que você. Então, muitas vezes aparecem os milagres exatamente depois que você para de brigar com a realidade. Depois que você parou de forçar, parou de controlar. Tipo um GPS, quando tá errando a saída o tempo todo, ele não tá te castigando, ele começa a recalcular a rota, recalcular a rota. Então, a vida, ela faz isso o tempo todo. Ela não tá punindo você, ela só tá recalculando a rota. Então, o trabalho espiritual nesse mês, nessa semana, é aprender a confiar nesse novo caminho que a vida vai apresentar. Mesmo quando você não consegue enxergar esse destino final. Vocês estão ouvindo as cornetas? Daqui a pouco vai começar jogo. E eu aqui conversando com vocês.
Ainda não consegui entrar nesse clima de Copa. Não sei vocês, mas eu não estou muito no clima de Copa. Trazendo tudo isso para esse momento astrológico que a gente está vivendo agora, eu acho muito interessante observar como que o céu conversa com a vida. Não para a gente ficar refém da astrologia, mas para a gente entender o mapa do terreno. Então, quando a gente olha para o nosso mapa astral, a gente consegue perceber onde que está, por exemplo, câncer no seu mapa, já que tem tanta energia de câncer no ar. Qual que é a área da sua vida que está sendo iluminada agora? Quais são as feridas e padrões, temas emocionais que estão sendo mexidos? Câncer fala de casa, fala de raízes, de pertencimento, de família, nutrição, criança interna, da forma como a gente cuida também, da forma como a gente deseja ser cuidado. E agora existe um hiperfoco nesse setor. Então, Júpiter está se despedindo de Câncer e entrando em Leão no dia 30 de junho. E daí, Mercúrio começa a retrogradação, né? Então, é tipo, o Júpiter abriu espaço, expandiu esse lugar, trouxe crescimento, movimento, e agora ficou coisa aqui para organizar. Júpiter, ele vem com aquele empreiteiro, né? Ele vem aqui, como um empreiteiro grande. Ele vai abrindo a parede, mexe na estrutura, amplia o espaço. Daí chega o Mercúrio retrógrado, que sempre é uma avaliação, né? Vem como uma limpeza, revisitar detalhes, ver o que ficou pendente, organizar o que foi mexido, rever decisões, conversas, rever ainda o que precisa ser entendido. E daí lá mais para frente, Marte entrando em Câncer, é como se a gente finalmente começasse a se mudar para esse novo espaço. A gente está nesse momento de reforma. E esse setor de Câncer no nosso mapa, ele está passando por uma espécie de reforma interna. Então veja isso. Olha lá no seu mapa, onde que é Câncer, onde que está aqui na casa. E isso hoje é muito fácil. Você pode fazer o mapa em qualquer site de astrologia, tem mapa gratuito. E se você precisar de ajuda, fala comigo também. Eu dou essas consultorias para vocês pelo Zoom. Mas é fácil de você encontrar. Então, por isso que tanta coisa emocional está vindo à tona agora. Não é sobre o que está acontecendo fora, mas é aquilo que já está sendo ativado dentro de você. E isso conversa muito com esse movimento do Sol, né? Então, a gente está chegando no solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano. Vai acontecer bem no dia que eu vou estar lá dando aula para vocês no Vale Sul. No sábado, de sábado para domingo ali, vai chegando no ponto máximo da escuridão. E é justamente ali no ponto mais escuro que a luz começa a voltar. Então, a partir desse momento, os dias começam aos poucos a crescer novamente. Então, espiritualmente, isso é muito forte. Por isso que essa semana emocionalmente também está forte. É como se a vida estivesse falando, você chegou até aqui, você atravessou a noite, agora a luz ela vai começar a retornar. Então, a gente precisa chegar, às vezes, no fundo de um ciclo para perceber que a luz ela não acabou. Ela só estava escondida. Então, para a gente aqui do hemisfério sul, esse início do inverno não é apenas um frio, recolhimento ou silêncio. É também o primeiro movimento em direção à primavera. Ainda não parece, não floresceu, está tudo escuro, está frio, mas por baixo da terra alguma coisa já começou a se reorganizar. E isso conversa muito com essa energia de Câncer. Câncer é raiz. E antes de uma árvore florescer, a raiz ela precisa estar nutrida. Então, antes de colher frutos em Capricórnio, que é o signo oposto, a gente precisa cuidar das águas internas de Câncer. Como que estão as suas raízes, a sua casa interna, a sua relação com o cuidado, como que está a sua relação com o descanso, alimentação, afeto, pertencimento, segurança emocional. Porque a gente está numa sociedade bem capricorniana, né? Produtiva, focada em resultado, conquista, imagem, entregar, aguentar. E essa energia desse mês de Câncer vai lembrando a gente que ninguém sustenta uma vida saudável sem ter raiz. Ninguém floresce de verdade sem nutrição. Ninguém consegue dar ao mundo aquilo que não cultiva dentro de si. Por isso que eu também mudei os horários das minhas aulas para eu conseguir me nutrir mais, descansar mais, me organizar mais. E um movimento que eu devia ter feito há muito tempo, graças a minha colega de trabalho também que aceitou mudar o horário comigo, né? Muito generosa. Mas eu precisava fazer esse movimento. Então veja como que você pode fazer esse movimento para cuidar mais de você, principalmente nesse mês. Então, o Sol, né, que é uma força masculina, entra no signo de Câncer, que é regido pela Lua, que é uma força feminina. Existe um convite muito bonito para esse equilíbrio do seu masculino e feminino dentro de você. A ação e a escuta, a direção e a receptividade,
o fazer e o sentir, produzir e nutrir. E isso independe de gênero. Todos nós temos essa força dentro de si. Então é um momento para você perguntar onde que eu preciso agir menos por controle e mais por presença, onde que eu preciso parar de endurecer, onde que eu preciso me permitir sentir, onde eu preciso me nutrir antes de continuar tentando cuidar de todo mundo. E olhando para esse mapa do solstício, essa energia reverbera pelos próximos 3 meses. Então não vai ser uma coisa de um dia só. É uma estação inteira te convidando para limpeza, discernimento, organização, purificação. Então, ó, bora pro retiro comigo, hein? Vamos pro retiro, a gente vai estar nessa energia. Vou trazer várias ferramentas para vocês se nutrirem, para levarem com vocês, né? Sentir e corporificar isso, realmente sair dali integrado, mais forte. Quando a gente faz isso em egrégora, a gente se transforma muito mais rápido. E a lua em virgem, que também está nesse período, né? Fala muito de cuidar de corpo, de saúde, de rotina, de limpar excesso, de desapegar de padrão antigo. E assim, a astrologia está falando disso, a Cabala está falando disso, a vida está te chamando para isso. Você está escutando? Porque ser espiritual, para mim, não é fugir da vida. Então, esse retiro que eu estou trazendo para vocês, que vai acontecer no dia 23 de julho, agora em Paraty, no Dharmashala, não é para você fugir da vida. É para você aprender a viver. É para você perceber como que você está experimentando a sua vida com mais consciência. Então, a vida vai apresentar situação, pessoas, perdas, desejos, atrasos. E a sua prática é aprender a como responder. E você aprende a responder quando você está em egrégora, quando você está num grupo, as pessoas ali compartilhando, vivendo, às vezes nem falando da própria vida, mas sentindo junto, trocando junto, vem essa transformação em massa. E tudo bem também quando essa nova roupagem não está ainda natural, né? Mas é assim que você começa, você experimenta, você pratica, você tenta vestir essa nova versão de você até que ela comece a caber. Por isso que eu sempre volto para o corpo, para o tapete, para a prática. A gente não entende as coisas só com a mente, a gente precisa respirar, sentir, mover, criar espaço. E a gente vai fazer isso também no nosso aulão amanhã para você experienciar isso no corpo. Amanhã lá no Vale Sul, 10 horas da manhã, dia 20, a gente tem esse aulão lindo que acontece todo mês lá no Vale Sul, no shopping de São José dos Campos. É esse momento de voltar para dentro, de honrar esse momento de transformação, de acolher aquilo que está pedindo cuidado. Até porque esses aulões, esses encontros que a gente faz é muito canceriano no sentido de comunidade, né? De nutrição, de pertencimento. Então, todos esses encontros que eu estou trazendo durante esses 2 meses, que são meses muito intensos, muito para algumas pessoas pesados, eu quero sempre estar cuidando em egrégora de vocês, não só nos aulões do shopping, mas também nesse retiro, para a gente se aprofundar mais. E até se você não tem como viajar nesse momento, mas quer se aprofundar, se aproximar mais desse conteúdo, tem várias aulas disponíveis lá no meu site, que é paolaiael.com.br. Você encontra até prática de yoga gravada lá na plataforma AlmaFlow, super fácil. E as inscrições para o meu retiro vão se encerrar nessa semana. Então, vai ser um retiro no meio da mata, com prática, espiritualidade, corpo, silêncio, música, reconexão. Vai ser lindo, super especial. A gente já está fechando o grupo e eu estou bem feliz com quem vai participar. Vai ser uma comunidade muito, muito especial. Está sendo já. Uma egrégora muito linda, muito linda. Meus amores, por hoje é isso. Gratidão por estarem aqui, meus alunos queridos. Esse podcast está cada vez mais crescente. Gratidão à minha comunidade, todo mundo que escuta, compartilha, pratica junto comigo. E que a gente consiga nesse mês se nutrir juntinho durante esses 2 períodos, esses 2 meses, essa estação de transformação, atravessando a sombra sem esquecer da luz. E que a gente lembre que a vida não está nunca punindo a gente só está se reorganizando. Compartilhe esse episódio com alguém que vai se beneficiar. Curte lá, põe a estrelinha do Spotify, põe um coraçãozinho se você estiver ouvindo isso em outras plataformas. Amo muito vocês e a gente se vê no próximo episódio.